Olá, bom dia, boa tarde talvez, né? Então, vamos falar um pouquinho de autoestima? Vamos falar um pouquinho sobre qualificação e desqualificação, né? Jamais permita que alguém desqualifique você, ou diminua você, ou jamais permita que você se diminua o seu valor pessoal, o seu valor como ser humano. Não importa se você é um homem, se você é uma mulher, mas fique atenta a nuances pequenos de desqualificação, porque quando a gente percebe, a gente já está tão envolvido na questão da desqualificação que você se diminui para que o outro fique grande. E isso não é uma ajuda. A gente às vezes acha que está ajudando, mas na realidade a gente está enfraquecendo, tanto a gente quanto o outro, né? Minha avó dizia assim: quem não se enfeita por si se enjeita. Então, eu aprendi desde pequena, mas desde muito pequena, que tinha que passar creme, tinha que gostar de si mesma, tinha que valorizar você. Só que com os anos a gente vai passando e a gente vai se contaminando com pessoas, com relações, com situações, que são situações adversas e situações do dia a dia, até porque a gente está em vida, não é mesmo? E o tempo todo em vida a gente se conecta com pessoas que muitas vezes elas precisam da nossa luz, da nossa força, para que elas possam ganhar um pouco de força. E a forma que elas encontram de fazer isso, né, de tirar essa energia da gente, é exatamente, às vezes, desqualificando, né? Colocando defeitos, colocando problemas, apontando, né, o dedo, e no entanto ela esquece quantos dedos voltam para ela mesma, de entender que ela é o maior problema, né? E a gente entra nessa frequência porque muitas vezes a gente se permite viver relações doentias, seja no trabalho, seja na vida afetiva, dentro da própria história familiar, né? De você se permitir ser alguém que você não é, muito de negatividade, muito de toxicidade. E aí ela usa de vários artifícios para que você possa se diminuir, né? Então ela usa de artifícios de generalização. Ai, todas as pessoas são pessoas difíceis. Cuida com quem você se relaciona. Você já ouviu esse tipo de frase durante a sua jornada de vida, as suas relações? Porque muitas vezes a gente escuta isso. E a gente escuta de pessoas que estão bem próximas da gente, né? Deixa eu dar um bom dia ou boa tarde para quem tá aí. Vamos ver. Olha, professora Anice. Tudo bom, professora? Quanto tempo? Oi, minha professora. Xande, lá de Salvador. Oi, meu irmão, você tá por aí também? Carol, tem bastante gente aí, que legal. Gaetano, sejam bem-vindos, né? Então, e que bom que vocês estão aí. Eu achei que ninguém ia me ouvir, ninguém ia me ver, né? Então, se você tá me ouvindo e me vendo, manda um coraçãozinho aí para eu saber que você tá me assistindo e que se tá fazendo algum sentido para você aquilo que eu tô falando, né? Porque muitas vezes a gente até escuta o outro, mas a gente não faz uso disso para nossa vida. Então, hoje eu queria falar com você sobre exatamente você ser o autor da sua história, a pessoa que conduz a sua própria história, a pessoa que não se permite ser desvalorizada, desqualificada, né? E às vezes são gestos pequenos que a gente se permite, né? Então a gente se permite ser desqualificada. Às vezes, nossa, você fez uma comida muito boa e o outro diz: essa comida não é uma comida gostosa, de fulano é melhor, né? Ou pequenas ironias, pequenas críticas, né, que te diminuem. Ou você podia fazer um trabalho melhor, mas bem feito, né? Então existe sim uma forma de você dar um feedback ao outro de crescimento e de você fazer um feedback que não é de crescimento e nem é de correção. Ao contrário, é de sabotagem,
de você diminuir o outro. E há um nuance muito tênue aí, porque o diminuir o outro me faz ficar forte, me faz ficar melhor, maior, né? Então perceba que essas pessoas, elas têm um problema. Agora, qual é o teu problema de verdade? Quando você tem esse tipo de pessoa do teu lado, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja no teu casamento, né, na tua sociedade, com os teus funcionários, é que você precisa entender o que você vai fazer com isso quando acontecer. De fato, qual vai ser a sua reação? Porque você pode ter reações completamente diferentes, né? Você pode ter uma reação criativa em cima disso, de entender que o problema é do outro e não seu, e isso não te abalar. Durante anos da minha vida, eu sempre tive uma questão com a autoestima muito forte. Eu sempre tive alta autoestima. Em todos os meus testes de profiling que eu fazia, me dava uma questão de alta autoestima. E em alguns momentos, a minha autoestima me deixava em situação de riscos. Você sabia disso? Por quê? Porque eu era tão fodástica que eu não estava nem aí para os outros. Então, eu não ouvia os feedbacks. E automaticamente, eu também não mensurava os resultados que eu podia ter a partir daí, né? Com o tempo, com a experiência, com treinamentos, com investimento em mim, o que eu passei a fazer? A ouvir mais na essência e entender muito mais sobre os sabotadores internos dentro de mim, sobre esse diálogo que existe dessas duas vozes bem profundas dentro da gente, que é um lado que a gente chama de self-1, que é um lado crítico, é um lado das nossas crenças, das coisas que a gente traz em essência. E um outro lado meu, que era o mais divertido, um lado mais descontraído, o lado mais empreendedor, aquele que arriscava sempre, né? Então eu passei a usar isso de uma forma diferente, entendendo que performance é igual potencial menos as interferências. Então, como é isso, Simone? Você deve estar se perguntando. Pensa comigo. O que é uma performance? A performance é você saber o que você quer. O que você quer hoje para a sua vida? O que você quer para a tua carreira? O que você quer para a tua empresa? O que você quer para a tua área familiar? O que você quer para os teus relacionamentos? Faça uma lista das coisas que você quer, liste tudo isso, né? O que eu quero? Eu quero comprar um carro. Ok. Eu quero que a minha empresa triplique o faturamento dela. Eu quero que a minha equipe de vendas aumente o faturamento de vendas e traga novos clientes. Eu quero que o meu relacionamento seja um relacionamento saudável, amoroso. Eu quero que a minha saúde seja uma saúde com qualidade. Eu quero estabelecer conexões, network, com pessoas que agregam valor e me valorizem. Então, o que é que você quer de verdade? Isso tem que ser muito claro, né? Quem não sabe o que quer é um clichê, parece que é um clichê do mundo do coaching, do desenvolvimento, mas não é. Você precisa ter nitidamente a tua clareza sobre os teus objetivos, sobre o que é que você verdadeiramente faz, sobre o que é que você está vivendo, né? E quando você tem isso, você tem a tua questão com a performance. A outra é o seu potencial. Então, vamos lá, potencial. Potencial é tudo aquilo que eu já tenho em mim, que eu já sou, e aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu preciso desenvolver, aquilo que eu preciso buscar de recurso, né? Então, vamos pegar um exemplo. Eu quero triplicar o número de vendas ou de clientes. Vamos pegar um exemplo mais formal aí. Tá, ok. O que eu já tenho para oferecer para ele? Quais são as formações que eu tenho? Quais são os serviços que eu já presto? Quais são as experiências que eu trago?
quais são os resultados que eu tenho palpável, né? E depois, o que eu preciso aprender para poder realmente fazer isso, trazer esse número de clientes triplicado para mim. Porque muitas vezes a gente quer, mas a gente não tem conhecimento suficiente para ter. E eu aprendi uma coisa ao longo da vida: aquilo que você não ganha é exatamente porque você não tem uma coisa chamada conhecimento. Você não consegue estruturar porque não tem, está faltando, né? Então precisa buscar esse recurso. Agora, interferência, lembra que eu disse? Performance é igual potencial menos interferência. O que te impede verdadeiramente de conseguir atingir o que você quer? Quais são as interferências? E as interferências, muitas vezes, elas estão ligadas ao medo, à falta de conhecimento, aos julgamentos, há uma série de situações nas quais a gente nem percebe as nossas crenças, a nossa sabotagem e crença de merecimento, a falta de atitude, né? Então eu dei um exemplo bem simples de uma coisinha só. Agora você pode pegar outras aí e fazer para você isso, né? Então veja bem, vamos imaginar que você queira um relacionamento. Muitas mulheres e homens procuram os meus atendimentos dizendo: olha, eu quero ou melhorar meu relacionamento ou eu quero um relacionamento. Ok, o que você já tem para um relacionamento? Eu já tenho liberdade, eu já tenho vontade, eu já tenho uma estrutura para poder ter uma relação, uma experiência de vida. Perfeito. O que você precisa aprender? É sempre uma pergunta que eu faço. E a pessoa diz: eu talvez precise aprender a dividir a toalha. Eu preciso aprender a conviver com alguém dentro da minha casa. Eu preciso entender sobre cumplicidade, sobre diálogo, né? Então, e o que você precisa eliminar? Preciso eliminar o medo e os traumas de todas as relações frustrantes que eu já vivi. De tudo aquilo que eu fiz no passado e que nesta relação eu preciso fazer diferente. Então, essa formulazinha aí, que é P é igual, anote aí, Pzão é igual a Pzinho menos I. Essa é a grande fórmula do coaching, que Timothy Gower, que é o pai do coaching, não eu, criei essa estrutura. E ele fala exatamente disso, para que você tenha resultados. E eu tive a oportunidade de ser aluna, trainer dele, trabalhar diretamente com ele, ser mentorada, né, por ele, pela equipe dele. Então eu estou falando de algo que realmente eu experimentei e uso na minha vida, inclusive até hoje, o tempo todo. O que eu preciso, o que eu quero, né? O que eu preciso aprender, o que eu já tenho de ferramentas, de embasamento e o que eu preciso eliminar. Porque aí sim a gente vai começar a chegar em resultados, né? A gente busca resultados e essa busca de resultado passa exatamente por clareza. Sem clareza não há resultado. Então no dia de hoje eu quero que você pense aí o que realmente você quer. Eu quero autoestima, Simone. Perfeito, então vamos lá. Eu quero amor próprio. O que você precisa desenvolver que você ainda não tem? Eu preciso gostar de mim, preciso gostar do meu corpo, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso cuidar do meu cabelo, eu preciso fazer minha unha, eu preciso me valorizar como ser humano, eu preciso me ajeitar, preciso gostar mais de mim. Ok, o que você precisa eliminar? Eliminar a crença de que eu não sou boa o suficiente, de que as coisas que eu vivo não são boas para mim. Então a gente começa a eliminar as interferências, né? Você está conseguindo entender o que eu estou falando e esse exemplo? Se você consegue, me dá um ok aí. Me diga se isso está te ajudando de alguma forma nas suas questões, né? Dá um ok ou me dá um sinalzinho de mãozinha aí. Olha quanta gente, Marilyn de São Paulo, gente, que legal, saudade de você. Marilyn já foi minha coach,
Nara tá aqui também, Andréia, uma grande coach consteladora, que bacana. Wagner, que bom, né? Então, gente, essa é a minha dica para que a gente possa ter aí um pouco mais de resultado nas nossas vidas, que é o quê? Melhorar a nossa performance a partir do quê? Daquilo que você tem como clareza para você, de onde você quer chegar, quais são os seus reais objetivos, né? E realmente se dispor a fazer isso com muitas verdades e congruências, né? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e vive outra. E aí o nosso sistema não integra isso para que a gente possa realmente conseguir, né? A gente fala de saúde e bem-estar, mas a gente come mal, a gente dorme mal, a gente não usa algumas ferramentas. E eu falo como mentora de muitos coaches e mentora também de muitos terapeutas, que eles querem investir numa carreira, mas eles não querem investir neles, no sentido de eu me permitir passar pelos meus processos. Gente, tanto um coach como um terapeuta, ele é um ser humano. Ele tem falhas, ele tem seus acertos, e que maravilha, porque a gente é perfeitamente imperfeito e está em constante lapidação, porque aquilo que está em constante lapidação nos faz o quê? Nos faz crescer, nos faz atingir resultados extraordinários. Por quê? Porque a gente começa a buscar emoções, sentimentos que muitas vezes ficam parados e estagnados, e a gente começa a fazer um transcender disso, um transcender de como é que eu posso viver melhor, né? De que forma eu posso viver melhor. Então muitas vezes a gente quer resultados, mas a gente não está preparado para esses resultados. A gente quer ser uma história que a gente não é, né? Eu vejo isso muito em mentorandos, em alunos, né? E existe sim, ou dentro das empresas, existe um negócio que você está administrando e existe um lugar onde você ainda não chegou, mas quer chegar. Então não tem como pular uma etapa, existe um preparo. O sucesso é exatamente o quê? Estar preparado, não é sorte, é estratégia e preparo. Então você precisa estar preparado para lidar com as situações, preparado tecnicamente para exercer determinadas funções. Não é simplesmente falar, é experimentar, vivenciar, ler, estudar de verdade. Eu falo muito isso nas minhas orientações como mentora, né? Que muitas pessoas, elas querem empreender, mas elas não conseguem colocar em prática muitas coisas porque elas não conhecem o processo. Então, elas deveriam começar por onde elas conhecem, talvez, o primeiro movimento, né? Então, antes de ensinar, a gente precisa ser aluno. Antes de ser um bom professor, a gente pode até ser um professor já. Eu falo porque eu vim da área de educação, mas para que eu pudesse me tornar um trainer, me tornar um mentor, me tornar uma pessoa que trabalha com algumas facilitações de processos, antes de me tornar isso, eu tive uma jornada aí. E não é uma jornada que começou com 1 ano, 2 anos, para que eu me intitulasse isso. Eu estou falando de 30 anos. 30 anos de busca de autoconhecimento, de desenvolvimento primeiro pessoal, de aplicar esses métodos na minha vida, na minha história, no meu negócio, nos meus clientes, para depois eu dizer assim, opa, está na hora de transferir conhecimento, né? Então o fato de eu ter um título de professora e ser mestre, doutora, isso não faz de mim alguém extremamente habilitado para determinadas funções. E a gente precisa cair na real para isso. Porque muitas vezes precisa um preparo interno. Porque se isso não tiver encaixado dentro, você pode ter todos os diplomas do mundo, que o teu sucesso não vem. Que a tua alavancagem de negócio não vai acontecer. Por quê? Porque falta um preparo de congruência daquilo que se fala com aquilo que se faz. E então, ou seja, eu só dou ao outro aquilo que verdadeiramente eu dou para mim. Então a gente precisa entender isso, entender o que você está dando, entregando.
em qualquer área, seja área jurídica, seja uma área de terapia, seja uma área de coaching, seja uma área onde você vai trabalhar com a beleza, com o bem-estar. O que é que você entrega para o seu cliente? Qual é o resultado que você quer dar a ele? Porque muitas vezes você quer oferecer muita coisa, mas ele não está preparado para receber. Então precisa da expertise de entender que o mínimo é muito e que a simplicidade é a simplicidade que vai fazer toda a diferença, né? E eu aprendi isso muito com o Tim, sabe? Nesse meu processo de estar acompanhando ele nesses anos todos, que ele é um cara muito simples, né? O primeiro contato que eu tive com o Timothy Gower, eu olhei e falei assim, nossa, como é que uma pessoa pode dar aula de tênis, camiseta e meia furada? Aquelas meinhas americanas, todas furadinhas e coloridas. Eu esperava que ele, como um dos grandes nomes, estivesse todo engravatado, todo formal, né? E de repente eu vi um cara super simples e que falava uma linguagem simples mesmo para o negócio, né? E eu achava que eu tinha que ter uma linguagem rebuscada, formalizada, agressiva dentro do mercado comercial e financeiro e de business. E de repente eu vi que não era aquilo, né? Eu precisava trabalhar com a simplicidade, que a simplicidade me geraria muitos resultados, né? Então, quando eu trouxe ele a Cuiabá 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, né, eu tive a honra de palestrar com ele no Gran Odara para 350 pessoas, onde eu pude dividir o palco com um dos maiores nomes do mundo e o cara que pôde criar um método como esse que abarca não só a minha empresa, mas muitas empresas no mundo hoje, empresas grandes como a Apple, e grandes nomes como Obama, Oprah, pessoas do mundo que estão em pleno sucesso, pessoas do UFC, né, do Tinder, que estão utilizando metodologia coaching para gerar resultados, cantores, artistas, e que geram resultados, e ele simplesmente fala de simplicidade, só que uma simplicidade que não é simples, e não é simplista, e não é simplória, ela é profunda, porque a gente está falando de uma coisa chamada jogo interno. Então entenda, enquanto você está quietinha aí, você pode estar num jogo imenso nesse exato momento, e eu sei que você está. Na tua mente existem 2 falas agora, uma criticando, outra falando, puxa, alguma coisa disso faz sentido. Então você tem um diálogo interno aí, e isso é técnica. Como é que eu sei disso? Isso é técnica, foi desenvolvido e é estudado dentro da neurociência, o que acontece no teu cérebro. Então imagine, que eu estou num desafio para esse ano, alguns desafios eu coloquei para mim, até eu acho que o meu professor de violão tá por aí, né? Acho que eu vi o Rafael entrando aí. Então eu decidi que eu vou aprender violão, agora, dentro de mim há uma vozinha que diz assim, será que eu vou dar conta? Será que o tempo já não passou demais? Será que as minhas mãos vão ter habilidades, levezas? Será que a minha voz vai cantar de uma forma adequada? Meu Deus do céu, acho que eu não sou competente o suficiente para poder tocar um violão. Então aí tu faz um monte de perguntas, né, até mesmo para o teu professor, e diz assim, mas e aí, professor, eu consigo fazer isso? Quanto tempo é para eu fazer isso? Foi a pergunta que eu fiz para o Rafael Ferreira. Ele falou, não, Simone, em 3 meses, com dedicação. Eu disse, puxa vida. Mas enquanto isso, o meu jogo interno estava acontecendo profundamente. E o meu outro lado dizia assim, se de tudo não aprender, vai ficar divertido, porque alguma coisa eu vou tirar de proveito disso. E com quem eu aprendi isso, gente? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de aprender a jogar tênis. Eu nunca tinha jogado tênis na minha vida. Não é pegar o tênis e jogar não, tá? Mas eu estava num treinamento com o Tim, e aí o que aconteceu? Todos os alunos tinham que jogar tênis e tinham que jogar golfe. Bom,
imagine o meu jogo interior, que é essa vozinha que você tá com ela aí agora. Essa voz não cessa com muita facilidade. A gente precisa aprender a diminuir as interferências, tá? Então, eu fiquei sentada por 4 horas, batendo um bolão com essas duas vozes. O Tico e Teco falando comigo. Um dizia assim, você vai entrar e você vai cair nessa quadra, as pessoas vão rir de você, que você quer inventar moda? Olha só, você tá gorda, você vai cair. Todos os julgamentos vieram na minha cabeça naquela hora. Gente, eu fiquei 4 horas que eu não prestei atenção numa série de coisas que estavam acontecendo no contexto. E eu pergunto para você, quantas vezes você perde a oportunidade de olhar o contexto e de aprender porque você está batendo um bolão com a sua mente que não cessa? Inclusive agora você está batendo esse bolão. Você está nesse jogo interior profundo, né? E eu sei que eu fiquei 4 horas nesse jogo. Bom, terminou meio-dia e eu disse, meu Deus, igual aquela escolinha do professor Raimundo, graças a Deus, acabou o jogo, vamos almoçar e eu não vou jogar esse tal de tênis e nem esse tal de golfe. Bom, só que eu não estava lidando com uma pessoa que não entendia de jogo interior, um coach esperto, expertise, que domina o jogo interno, ele vai sacar o teu jogo interno e ele vai tirar você do jogo interno, porque um treinador, um coach verdadeiro, um mentor, ele não desiste do seu mentorando, e ele não desiste do seu trainer e nem do seu coach. E essa pessoa não desistiu de mim. Essa pessoa me disse o seguinte, ei, você não vai almoçar não, você vai jogar tênis comigo. E eu disse, eu? Não, professor, você pode ir almoçar, que pra mim tá super tranquilo ficar aqui. E ele disse, não, você vai jogar tênis comigo. Eu disse, mas é meio-dia, você tá com fome. Ele disse, não, vou jogar com você. E eu comecei a jogar timidamente, com muito medo. 30 minutos depois eu disse assim, meu Deus, nasci para o tênis, né? Mas não foi esse o aprendizado ali. O aprendizado maior com aquele cara, que não era qualquer cara naquele momento, era de que eu era capaz, eu podia. Ele conseguiu minimizar todas as minhas interferências com muita leveza do Self 2. Trazendo diversão, trazendo descontração, brincadeiras, enganando o meu self-sabotador. E, gente, depois que eu aprendi isso, aí eu mudei toda a chave da minha vida. Sabe por quê? Porque eu passei a eliminar muitas interferências. Eu falo muito isso nos meus grupos de coaching, né? Eu vou começar um grupo de coaching agora, em fevereiro, um grupo apenas para 10 pessoas, nada mais que isso. Eu vou acompanhar 10 pessoas por 4 meses de desenvolvimento pessoal, né? E eu costumo trabalhar muito isso, por quê? Porque quando a gente trabalha essas questões, a gente consegue resultados extraordinários, e foi o que aconteceu com a minha vida. Várias vezes eu me deparei nos meus jogos, e até hoje eu me deparo com os meus jogos. A diferença é que hoje eu não treino mais, eu jogo. Eu entro para jogar. E quando você entra para jogar, você entra para ganhar. Você não entra para perder. Você não entra mais em partidas nas quais você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você não tem mais tempo a perder. E o tempo é o momento presente. E esse tempo faz toda a sua vida mudar. Quando você está em estado de presença. Nem no passado, nem no futuro, mas no presente. E esse jogo acontece no presente, não um treino. O treino você vai ficar treinando, tentando entender uma série de coisas. Então, hoje eu quero deixar essas coisinhas para você pensar, que é de você saber lidar com esse jogo, um jogo interior. Nossa, Glória, campeã de vôlei, gente, da Itália. Essa mulher é maravilhosa. Daniela Gioia. Tchau! Como está, Bela?
Uma amiga que eu conheci na Itália, maravilhosa, maravilhosa. Tiago, se não me engano, o Tiago também é da Itália. Mariane, minha aluna. Dilma, bastante gente aí. Minha irmã, parabéns pra você, minha irmã, hoje, seu aniversário. Né? Então, gente, aprenda isso. Duas coisas que eu quero deixar hoje aqui e quero que fique bem reforçado para você. Primeiro, você precisa saber o que você quer e ter muita clareza disso, né? E entender que o que você quer é igual àquilo que você já tem de conteúdo, de conhecimento, né? E de o que você precisa desenvolver, menos as interferências, né? As interferências são as nossas crenças. E entender um pouco mais sobre o seu jogo. Que jogo você tem jogado? Você tem jogado ou você tem treinado na sua vida? O que você tem feito? Né? Porque um jogo mal feito, requer para o seu time e para a tua vida, que você é o seu time de vida, grandes derrotas, grandes fracassos. Então, muitas vezes, a gente está apostando e depositando fichas e tempo em situações que não são reais, porque a gente não tem clareza real daquilo que se é e daquilo que onde é que se quer chegar, né? Então, eu preciso ter essas clarezas. Uma pergunta a vocês, valeu a pena esse vídeo para você? Tá fazendo sentido? Eu gostaria imensamente que você me desse um retorno. Sabe por quê? Porque eu quero vir falar de outras coisas para vocês, de outros conteúdos. Agora, para que eu fale isso, eu preciso saber se isso é interessante para você, se isso vale a pena. Para quem é que eu tô falando? Né? Porque quando a gente fala só pra gente, é uma coisa. Agora, quando a gente compartilha, a gente está recebendo muito mais em abundância. E é muito bom falar de coisas que você conhece e de experiências que faz com que você possa mudar e transformar a sua vida. Essa é a minha grande missão: impactar, inspirar e transformar vidas. E o ano de 2020 só está começando. E eu tô com tantas ideias. E o meu Self 2, ele tá muito criativo para que eu possa realmente diminuir todas as minhas interferências para atingir os resultados que eu quero atingir, tanto em Cuiabá, fora de Cuiabá, no Brasil, no mundo e aonde eu puder tocar. Né? Quando a gente aprende que esse universo é da gente, que a gente pode fazer tudo e que a gente não precisa se limitar, tudo fica muito grandioso, né? Então, como eu disse, eu tenho alguns desafios pessoais. Um deles, tocar violão. O segundo, voltar para o meu inglês. O italiano eu quero treinar mais um pouco, porque foi maravilhoso 2019, a experiência de começar a falar um pouco italiano, estudar um pouco do italiano, viver 3 meses na Itália. E esse ano tem mais desafio, porque eu vou para lá, lógico. Vou ficar alguns meses lá, né? E outros desafios que eu me propus, né? E quero fazer muita entrega para minha cidade, muita entrega para as pessoas que moram em Cuiabá também, porque muitas vezes a gente coloca muito fora e quem está por perto às vezes acaba não tendo acesso. E esse ano eu me dispus realmente a fazer um trabalho bem bacana aqui em Cuiabá, né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu executo, você pode me mandar um WhatsApp dizendo eu quero saber mais para o 65 9642 1617. E eu vou deixar o meu site aqui e o meu telefone também, tá? Um beijo para vocês. Espero que a sua tarde seja uma tarde maravilhosa, extraordinária. E se você gostou, pode comentar, pode falar, eu vou responder. Beijos, bate-os pra quem é da Itália. E até breve, porque eu vou voltar mais vezes. Tchau, tchau.